O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas. Capítulo 8. Laboratório do Mundo Invisível. Vestuário dos Espíritos. Formação espontânea de objetos tangíveis. Modificação das propriedades da matéria. Ação magnética curadora, parte 3. 128. Foi o Espírito São Luís que nos deu a solução com as seguintes respostas. Continuação. 4. Seria um desdobramento da matéria inerte? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria as formas dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são ali representados pelos espíritos? Não é assim que isso se dá. O espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera de um poder que estáis longe de suspeitar. Ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhes a forma aparente que convenha às suas intenções. Observação. Essa pergunta, como se vê, era a tradução do nosso pensamento, da ideia que havíamos formado sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem como pretendem alguns, o reflexo do pensamento do interpelante, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, em vez da teoria contrária. 5. Coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas dos espíritos são alguma coisa? Parece-me que a resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? 6. Resulta desta explicação que os espíritos submetem à matéria etérea as transformações que desejam. Assim, por exemplo, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou feita, mas ele mesmo a produziu, quando dela necessitou por um ato da sua vontade, e da mesma maneira a desfez. É isso mesmo que se dá com todos os outros objetos, como as roupas, as joias, etc. Mas é evidente. 7. Essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse real. O espírito poderia torná-la tangível para ela? Poderia. 8. Se fosse o caso, a senhora poderia pegá-la, acreditando ter nas mãos uma tabaqueira real? Sim. 9. Se ela abrisse, provavelmente encontraria tabaco. Se o tomasse, espirraria? Sim. 10. Então o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais? Se o quiser. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terás provas da ação poderosa que o espírito exerce sobre a matéria e que estás longe de supor, como já disse.